A placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, cuidem com a palavrinha respectivamente, afinal de contas é ordem, da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos a esquerda, aqui nós temos a direita, e esta é a ordem que ele quer. Da esquerda para a direita. Dois serviços. Quais serviços vocês têm aqui? Na primeira, vocês têm uma bombinha de combustível, aquelas de posto de abastecimento. No segundo, nós temos uma colher e um garfo. Normalmente, encontramos isso num restaurante. E aqui nós temos uma chave inglesa. Essa chave inglesa, mais normalmente utilizada em oficinas mecânicas. Então, vamos ver quais as opções que ele nos dá. A letra A, ele fala mecânico, hotel e restaurante. Porém, a primeira não começa com o mecânico, começa com um abastecimento. E ele pediu respectivamente na ordem, ou seja, primeiro essa figura, depois essa, e em terceiro e último essa. Então, descarta a letra A. Letra B, abastecimento, restaurante e borracheiro. Será que é o borracheiro? Não. Borracheiro é esta figura aqui. Letra C, abastecimento, restaurante e mecânico. A princípio é a que faz mais sentido. E na letra D ele vai falar em abastecimento, hotel e guincho. Hotel é o desenho de uma cama, que é este daqui. Então, também não é. Logo, a nossa resposta correta é a letra C, abastecimento, restaurante e mecânico. Letra C é a nossa resposta correta. Lembrando que esta plaquinha azul, ela faz parte da sinalização de indicação, que tem por finalidade identificar as vias, locais de interesse, bem como orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, que são esses serviços aqui: abastecimento, restaurante, mecânico, podendo também ter como função a educação dos usuários, que são aquelas plaquinhas na cor branca, né, a placa branca, e a orla e as inscrições na cor preta, que, claro, tem a função apenas de educar o comportamento dos usuários das vias. São condições adversas. Existem duas questões cobradas com muita frequência quando falamos em condições adversas. Primeiro, ele pode perguntar o significado de condições adversas ou o que são condições adversas. Segundo a nossa apostila e segundo o que traz no CTB, ele vai definir condições adversas como todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de dirigir. Porém, lembrem-se que são fatores ou combinação de fatores, que é exatamente como vai estar na prova. Agora, se ele perguntar quais são, e agora? Vai ficar difícil lembrar porque são 8 itens. Então, fica muito mais fácil vocês contarem a alternativa que tem 8. Por exemplo, na letra B, tem uma, duas e três. Então, não é. Letra C, tem uma, duas, três e quatro. Também não é. Na letra D, tem uma, duas, três e quatro. Também não é. Na letra A, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, que é a nossa resposta correta. As condições adversas são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor, ou seja, 8 itens. Então, pode marcar a que tiver 8 itens, que vai ser a resposta correta. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida
e uma rua. Então, ó, temos aqui a avenida e temos aqui a rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. No período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento, conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Bom, aqui nós precisamos identificar, primeiro começando do veículo. Aqui nós temos a direita do veículo e aqui a esquerda. Levando em conta o ônibus, aqui é a direita do motorista e aqui é a esquerda. Por que eu preciso identificar isso? Todo e qualquer cruzamento que não tenha sinalização ou que o semáforo esteja intermitente, a preferência será de quem vier pela direita do condutor. Então, notem que em relação ao veículo, não tem ninguém na direita dele. Então, ele não precisa esperar a vez para ninguém. Porém, em relação ao ônibus, a direita dele está aqui. Tem alguém na direita dele? Tem. O automóvel está na direita do ônibus e na esquerda não tem ninguém. Então, sim, a preferência será do automóvel, porque ele está na direita do condutor. Na letra A, ele fala que é o ônibus porque se aproxima pela esquerda do automóvel. Não é pela esquerda, é pela direita. Na letra B, ele ainda insiste que é o ônibus porque é o veículo maior. O tamanho do veículo não vai influenciar, a não ser que fosse um trem. O trem ou os veículos que se deslocam sobre trilhos, aí ele teria preferência, mas aqui nós não temos presença de trilho. Na letra C, ele fala que é o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus, e sim, é a resposta correta. Cruzamento com semáforo intermitente ou mesmo que não tenha sinalização de preferência de pare ou semáforo, enfim, preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Não confundam com a rotatória. Rotatória primeiro segue a sinalização, não tendo sinalização, a preferência será de quem já estiver por ela circulando. E em relação às rodovias, a preferência será sempre de quem estiver na rodovia. Quem vai entrar na rodovia vai ter que aguardar, vai ter que esperar, porque a preferência será de quem estiver pela rodovia circulando. O pedestre, em situação defensiva, deve sempre: letra A, atravessar a via em sentido diagonal. Letra B, utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. Letra C, prestar atenção aos sinais dos agentes de trânsito ininterruptamente. Ou letra D, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Diagonal não é, porque daí seria assim: começar a atravessar aqui e vir por aqui, não é? É sempre em linha reta. Ele não vai usar a faixa de segurança somente em situações de risco. Ele não vai ficar olhando para os sinais do agente ininterruptamente. Seria ele fixar o olhar no agente de trânsito e nunca mais olhar para lado nenhum. Também não é. Então, a resposta correta será a letra D, de dado. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Lembrando que o pedestre, ele tem a primeira preferência em relação aos demais veículos, porque ele é o mais vulnerável, que está mais exposto. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situações de emergência? Sempre que você tiver uma situação de emergência, você tem que priorizar sempre a segurança, sempre a sua vida em primeiro lugar. Letra B, buzinar para avisar os outros motoristas. Letra B,
retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Letra C, procurar conservar seu veículo na via. Ou letra D, abandonar o seu veículo na via. Abandonar o veículo na via não é, porque isso aqui poderá gerar uma infração. Procurar conservar seu veículo na via também não é, porque você está numa situação de emergência. Então, você pode trazer um risco ainda maior. E também não será buzinar para avisar os outros motoristas, porque aqui dá a intenção que eu vou sair buzinando e vou continuar meu trajeto, mas eu não posso, porque eu tenho uma situação de emergência. Então, a resposta correta será a letra B de bola. Eu vou retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. A suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Presta bem atenção, porque ele está falando de suspensão. Suspensão é algo temporário, que pode ser de 30 dias até 18 meses. Letra A. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Eu tenho carteira para suspender? Não. Então, não é. Letra B. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Letra C. Recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo os documentos solicitados. Aqui é apenas uma infração. E letra D. Bloquear a via com o veículo. Aqui também vai gerar apenas uma infração. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Então, é um exemplo que poderá resultar na suspensão do direito de dirigir. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Lembrando que na suspensão o condutor ele vai ficar temporariamente impedido de dirigir, ele vai cumprir o tempo de suspensão, ele vai fazer o curso de reciclagem, que é composto por 30 horas aula, lembrando que cada hora aula tem duração de 50 minutos, e ele vai pegar novamente a habilitação dele. Para não confundir com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? O condutor que tiver a carteira cassada, ele terá que aguardar. Primeiro que ele perde tudo. Depois que ele perdeu tudo, ele voltou a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação, ele terá que aguardar 24 meses ou 2 anos do efetivo cumprimento da pena, para só então ele poder começar novamente o processo do zero. Então, notem que é algo muito sério. Então, é isso que a gente vai descobrir nessa questão aqui. Letra A. Transpor bloqueio viário policial. Será que isso tem tanta gravidade? Letra B. Quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Aqui, pessoal, nós temos a suspensão e não a cassação. Letra C. Quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículos de carga, aqui gera apenas uma infração e gera retenção para regularização. Então, ficamos com a letra D de dado. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, sim, o condutor vai ter a carteira dele cassada quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Indique a placa de advertência, que significa interseção em T. Todas as placas de advertência são aquelas plaquinhas que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza.
são situações futuras. E se ele pede uma interseção em T, vocês irão buscar nas plaquinhas a qual tem o desenho da letra T, que é esta primeira aqui, que estava na letra C. Podem perceber que ela forma o desenho da letra T, que é a plaquinha A8. A plaquinha 8 significa interseção em T. A letra D de dado, que é a errada, ela até parece uma letra T, só que ela está de ladinho. Se ela está de ladinho, seria a placa A7B, que significa o quê? É uma via lateral à direita. Lembrando que sempre que ela der depois da sigla da placa, que é a letra A, ou pode ser a letra R de regulamentação, ela vai dar o número. E depois desse número, ele poderá ter a presença da letra A ou da letra B. Dica importante, anotem. Se for letra A, significa que é esquerda. Se for letra B, significa que é direita. Neste caso aqui, é A7B. Por quê? Porque é para a direita. E a segunda plaquinha é a A47. Ele quer saber o que ela significa. Então, aqui vocês podem perceber que tem o desenho de um eixo e uma setinha pequenininha apontando para baixo. Significa o quê? Que é o peso limitado por eixo. O peso máximo seria esta placa aqui, com uma seta grandona apontando para baixo. Aí sim seria o PBT, que é o peso bruto total e não por eixo. Agora, se ela falar em eixo, ele vai dar aqui o desenho do eixo, uma setinha pequenininha apontando para baixo, mostrando, né, apontando para o eixinho, é peso limitado por eixo. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, ou seja, o teu veículo ele possui um porta-malas. Esse porta-malas é justamente para o transporte de carga, para o transporte de objetos. E você não precisa de nenhuma autorização e também não existe nenhuma proibição, ou mesmo aquele bagageiro externo que vai na parte externa no teto do carro, também é permitido. Ou seja, transportar qualquer tipo de carga, desde que, claro, não seja nenhum produto inflamável ou algo assim, ele vai ser permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com. Neste caso aqui, é apenas uma atitude errada. Toda vez que for uma atitude errada, ele vai gerar apenas a multa. Então, a atitude errada gera apenas multa. Se tiver algo para arrumar, algo faltando, ele poderá gerar a retenção para regularização. Por exemplo, andar sem cinto. E se teu veículo estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Mas, quando for uma atitude errada, quando você desobedecer, por exemplo, furar o sinal vermelho, por mais que seja uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, é apenas uma infração. Por quê? Porque você desobedeceu, você não tem nada errado, não tem nada para consertar, você não está estacionado irregular, é apenas uma atitude errada. Atitude errada, desobedecer, aí vai gerar apenas multa. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Motorista 1, 2 e 3. E o que ele quer saber? A suspensão do direito de dirigir vai ser aplicado para
quem? Aqui é importante eu lembrar que a suspensão vai acontecer quando eu dirigir a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, eu vou precisar fazer um cálculo. Como que eu vou fazer esse cálculo? No primeiro caso, nós temos uma via de 80. Qual que é 50% de 80? Qual é a metade de 80? 40. Significa que 40 mais 80 é igual a 120. Até 120 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E a partir de 121, gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. 125 é maior ou menor que 121? É maior. Então, sim, esse condutor ele vai ser suspenso porque, sim, ele está transitando a mais de 50%. Segundo caso, mesma coisa, 60. Qual que é a metade de 60? É 30. 60 mais 30 é igual a 90. Quer dizer que até 90 é uma infração grave com 5 pontos. Agora, a partir de 91, infração gravíssima e a suspensão direta da habilitação. E esse motorista, ele está a 91, então sim, ele também será suspenso. Mesma coisa no 3. 30, qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15 é igual a 45. Até 45 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 46 será uma infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. Agora eu te pergunto, 44 é maior ou menor que 46? É menor. Então aqui o condutor está cometendo uma infração grave com 5 pontos, mas não vai gerar suspensão. Agora, o motorista 1 e o motorista 2, eles estão dirigindo a mais de 50%, então eles terão sim o direito de dirigir suspenso. O CRV, Certificado de Registro de Veículo, expedido pelos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Não é de porte obrigatório. O CRV é o registro do veículo, é o RG do veículo, por exemplo. É o documento que comprova que aquele veículo existe. Ele não é de porte obrigatório. Para ser de porte obrigatório, ele teria que ter 4 letras. Ele teria que ter o L de Lu, certo? Que é esta outra questão aqui, ó. O condutor deve portar obrigatoriamente, lembre, o condutor do veículo, o documento pessoal dele é a CNH ou a PPD. O documento do veículo tem que ter 4 letras, CRLV. Tem que ter 4 letras, tem que ter a presença do L de Lu, que é o quê? Que é o certificado de registro e licenciamento, que é aquele valor que você paga todo começo de ano para permitir que o teu veículo possa circular pelas vias. Então, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, apresentado somente na versão original. A figura abaixo representa um trecho de via com duplo sentido de circulação. Se ele é duplo sentido de circulação, essa faixinha central aqui, ela será na cor amarela. Por quê? Uma pista está indo e a outra pista está vindo. Ele já deixou claro. Duplo sentido de circulação. Uma está indo e a outra está vindo. E aí ele quer saber o seguinte: as linhas indicadas pelos números 1 e 2. Então, está indicando a linha 1
que é uma linha tracejada, ó, veja bem, está indicando essa linha aqui. E a linha 2, que é essa linha de baixo aqui. Essa é uma linha contínua. E ele quer saber, devem ser pintadas respectivamente em quais cores? Se é duplo sentido de circulação, elas serão na cor amarela. Se fosse mesmo sentido de circulação, elas seriam na cor branca, mas não é mesmo sentido, é sentido duplo, então ambas terão que ser na cor amarela. Mas o que diferencia a que é tracejada da que é contínua? Deste lado tracejado significa que é permitido a ultrapassagem. Do lado que é contínuo significa que é proibido realizar ultrapassagem. Ultrapassar em faixa contínua, curvas, aclives, declives, locais sem visibilidade ou mesmo pelo acostamento é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Num veículo automotor, a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela. Aí eu vou te dar uma dica. A eletricidade na tua casa, ela serve para quê? Não serve para iluminar? Então, a pergunta, sempre que ele falar da eletricidade, eu preciso lembrar que a eletricidade na minha casa serve para iluminar, além, claro, da ignição. Portanto, independente se esse veículo é álcool ou se ele é a gasolina, a eletricidade será responsável pela ignição e também pela iluminação. A transformação da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função, respectivamente, de quem? Nesse caso, vai ser da bobina, que ela vai transformar a corrente em alta tensão, e as velas irão produzir o quê? A centelha elétrica, ou seja, elas serão responsáveis pela ignição. Quando você dá a partida no teu carro, que você vira a chave, existe uma centelha, existe uma faísca elétrica que vai originar nessa peça aqui, ó. Essa peça aqui é uma vela, tá? Não é vela comum de acender em casa, é vela de carro. E aqui ela vai produzir a centelha. Essa centelha será responsável pela ignição. Essa centelha, ela será feita pela eletricidade que está armazenada na bateria do teu veículo. Então, a transformação da corrente elétrica é função da bobina e a produção da centelha, da faísca, é das velas. E aqui o desenho de uma bobina para você conhecer, para você ver como que ela é. E aqui em cima o desenho da vela, vela do veículo, tá? Vela de ignição. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para. Então, vejam bem, ele contou que eles são dispositivos o quê? De marcadores de alinhamento. Quer dizer o quê? Que eles vão marcar o alinhamento. Na letra A, ele fala em obrigar o condutor a mudar sua trajetória, no caso, à direita. Esse que ele não está apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Ele está dando a direção da curva. Letra B, advertir o condutor de uma situação de perigo à direita. Novamente, ele não está apontando para a direita. Essa figura ela poderia estar no outro sentido, como exemplo aqui, ó. Ela poderia estar indo para a direita, como ela poderia estar indo para a esquerda. Letra C. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Ou letra D. Bloquear vias interditadas ao tráfego. Esses marcadores, eles têm a cor amarelo. Tudo que é amarelo são placas de advertência. Elas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, aqui não tem nenhum tipo de bloqueio.
Então, mesmo que eu não soubesse a resposta correta, apenas por dedução, seria a letra C, mas é a nossa resposta correta. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via, ou seja, sempre que tiver uma curva, você vai encontrar esses marcadores na direção que a curva estiver sendo feita, seja para a direita ou para a esquerda. Lembrando ainda que quando for uma curva muito fechada, ela poderá ainda vir lá com a marcação 5, 4, 3, 2, 1, ou ainda ter na via aquele sonorizador. Sabe quando você passa o teu carro e ele vai fazendo uns barulhinhos para alertar que vai ter uma curva fechada, uma curva perigosa. Então, esses marcadores de alinhamento, eles são utilizados para alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via, ou seja, sempre antes de uma curva. A figura abaixo representa um cruzamento de duas grandes avenidas que apresentam trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados conforme indicado. Primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que esse centro aqui, que às vezes poderá estar desenhado na cor amarela, nós chamamos de área de conflito. O que é uma área de conflito? É um espaço por onde todos transitam, mas que ninguém pode parar. Essa é a primeira dica. E aí ele quer saber, ocorre infração para quem? Então, carrinho 1 aqui, carrinho 2 e o carrinho 3. Os veículos 1 e 2, será que eles estão cometendo infração? O veículo 1, os veículos 2 e 3 ou o veículo 1 e 3. Bom, eu já dei a dica para vocês que nessa parte amarela não se pode parar. Notem que o veículo 1, ele não só está parando dentro da área de conflito, como ele ainda está bloqueando a passagem dos pedestres, ou seja, ele está em cima da faixa. A mesma coisa acontece com o carrinho 2. Quer dizer o quê? Se o congestionamento está desse lado da via, mas desse lado aqui está livre, os veículos também não vão conseguir passar porque existem dois veículos, dois carros, ou seja, um e o 2 bloqueando, além também do carro 2 estar pegando um pouquinho da faixa de pedestre. Então, sim, o veículo 1 e 2, eles estão cometendo uma infração porque estão parados em cima da faixa de pedestre e ainda estão bloqueando o cruzamento. Então, o 1 e o 2, eles estão cometendo infração. E o carrinho 3, ele está parado certinho, não está bloqueando o cruzamento, não está em cima da faixa. Então, o 3 está correto. E o 1 e o 2, sim, estão cometendo infração de trânsito, que é parar em cima da faixa de pedestres e também bloquear o cruzamento. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são. O que são essas marcas longitudinais, linhas divisórias de fluxos? Imaginem que aqui nós temos uma pista e aqui ao centro nós temos a faixa que divide a pista. Essa faixa, ela tanto pode ser seccionada, quanto ela pode ser contínua. E aí ele quer saber a que permite o condutor ultrapassar. Qual que é? Será que são as amarelas contínuas? Será que são as contínuas, as seccionadas ou as amarelas contínuas e seccionadas? Bom, vamos descartar a letra D, porque se ela é contínua, ela não é seccionada, certo? A contínua ela vai dar uma informação e a seccionada vai dar outra. A cor amarela não tem nada a ver com a ultrapassagem. Por quê? Quando essa faixa central aqui, ela for na cor amarela,
ela apenas está dizendo que um fluxo está indo e outro fluxo está vindo, ou seja, são fluxos opostos, então não tem nada a ver. E quando a central for branca, essa faixinha do centro for branca, significa que todo mundo está indo no mesmo sentido, fluxos de mesmo sentido. Então, ficamos entre a contínua e a seccionada. A linha contínua é aquela marcação reta, e a seccionada é aquela que tem um traço, um espaço, um traço, um espaço. A que permite o condutor ultrapassar é a seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Ela sim vai permitir, ou seja, desse lado aqui, ó, que ela está toda tracejada, o condutor poderia sim realizar uma ultrapassagem. Lembrando que ultrapassar em local proibido, seja em faixa contínua, aclives e declive sem visibilidade, seja pelo acostamento, em locais sem visibilidade, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Ultrapassar em locais proibidos, sem visibilidade, aclives, declives, faixa contínua, cruzamentos e também pelo acostamento, infração gravíssima, 7 pontos. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em: quando você compra o teu veículo, quando o teu veículo é fabricado, existem algumas características que vêm no documento do veículo, como por exemplo a cor. Então, teu carro é preto, teu carro é branco, teu carro é azul, enfim. Se eu mudar essa característica, eu preciso atualizar também no documento. Se eu, por exemplo, tenho um carro preto e eu resolvo pintar de branco e eu não fizer essa atualização, o que vai acontecer? Letra A, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa. Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, apreensão da CNH e multa. Ou letra D, retenção do veículo para regularização, multa, infração grave. Primeiro, não é nada tão grave para gerar a apreensão da CNH. Então, eu descarto a letra A e eu descarto a letra C. Eu não estou estacionado em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais para gerar remoção. E se tem algo errado, eu mudei alguma coisa, eu estou com algo errado, eu preciso arrumar. Se tem algo para arrumar, algo para consertar, vai gerar a retenção do veículo para regularização e será uma infração de natureza grave. Então, alterar a cor ou qualquer outra característica e não mudar no documento e você passar em uma blitz, numa fiscalização, vai gerar sim a retenção do veículo para regularização, além da multa e uma infração grave com 5 pontos na habilitação. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Olha a dica: MA tem que ser igual a R. Professora, isso é uma fórmula? Não, é uma dica. Anotem aí. MA, o que é MA? Medida administrativa. Ela vai ter que ser igual à letra R. Você já vai entender por quê. Letra A, apreensão do veículo. Letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. Letra C, suspensão do direito de dirigir. Ou letra D, cassação do documento de habilitação. Então, ó, se uma MA é igual a R, vejam que a única alternativa correta será que vai começar com a letra R. Por quê? Todas as medidas administrativas começam com a letra R, recolhimento do certificado de licenciamento. Então, anotem, MA, que é medida administrativa, é igual a R, ou seja, toda medida administrativa, ela terá que começar com a letra R. A apreensão, suspensão e cassação, ela não é uma medida administrativa.
Elas são penalidades. As penalidades poderão ser advertência por escrito, multa, seja gravíssima, grave, média ou leve, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD ou ainda frequência obrigatória em curso de reciclagem que tem duração de 30 horas aula. Agora, medida administrativa sempre vai ser com a letra R. Por exemplo, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou PPD, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, retenção para transbordo de excesso de carga, recolhimento de animais soltos, realização de exames e realização de teste de alcoolemia. Então, todas as MAs, elas vão começar com a letra R. A idade mínima de 21 anos é exigida a quais condutores? Letra A, de transporte de cargas. Letra B, de transporte de perecíveis. Letra C, de transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Ou letra D, de motocicletas com mais de 180 cilindradas. Primeiro, a idade mínima exigida para a primeira habilitação, seja só A, seja só B ou seja A mais B, é 18 anos. Concordam comigo? Com 18 anos eu posso dirigir um veículo que transporta cargas? Posso. Eu posso dirigir um veículo que transporta perecíveis, por exemplo, frutas, verduras? Posso também. Posso dirigir motocicletas com mais de 180 cilindradas? Posso. Tanto que a categoria A, ela não tem limite de cilindrada. Eu posso tanto dirigir um ciclomotor de 50 cilindradas, como eu posso dirigir uma moto com mais de 1.000 cilindradas. Então, não vai influenciar. Nota, então, que 21 anos eu vou precisar para qual? Para o transporte coletivo de passageiros, que é a letra D de dado, seja ônibus, van, micro-ônibus, e de produtos perigosos, ou seja, a categoria E. Ele poderia também se enquadrar na categoria C, só que produtos perigosos. Para fazer o curso de produtos perigosos, que é o MOP, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, é necessário ser maior de 21 anos. Mesma coisa para fazer o curso de transporte coletivo de passageiros. Qualquer curso de especialização, transporte coletivo, transporte de escolares, MOP, indivisível, veículos de emergência, precisa ter 21 anos completos, tá? Então, primeira habilitação, A e B, eu posso fazer com 18. Na sequência, eu já posso, com 20, fazer a categoria C. E a partir de 21 anos, aí sim eu posso fazer o D de dado, caso eu queira transportar, né, coletivo de passageiros ou mesmo escolares. E também a categoria E, que é para a carreta, para o bitrem. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o D. Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que falar no objetivo dos primeiros socorros, lembrem-se que o fundamental aqui é a vida. Falou em primeiros socorros, falou no objetivo, lembre-se que o principal objetivo é a vida. Lembrando disso, você vai conseguir acertar a questão. Letra A. Desobstruir a via pública, isso vai influenciar na vida do acidentado? Não. Letra B. Se livrar de responder processo, vai influenciar na vida do acidentado? Não. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento vai influenciar na vida do acidentado? Com certeza. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento vai influenciar diretamente a vida do acidentado. E letra D, não cumprir mais do que a sua obrigação também não vai influenciar na vida do acidentado. Então, resposta correta, letra C.
Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve cumprir as regras de trânsito e atentar para os conceitos de direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é a direção preventiva, são os atos, as ações, as atitudes para evitar uma situação de risco, evitar um sinistro, uma colisão, a fim de evitar acidentes. Lembrando que não é mais acidentes, e sim o termo sinistro. Faz parte dessas regras e conceitos. Lembrando que aqui a resposta correta é a que está em verde, que é o que o meu aluno deveria ter marcado, e a resposta que ele marcou errada em vermelho. Então, neste caso, dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Existem 3 regras básicas de normas de circulação e conduta. Primeiro, a preferência será sempre de quem estiver circulando pela rodovia. Segundo, em caso de rotatória, quem por ela estiver circulando ou se tiver alguma sinalização falando ao contrário. E em cruzamento sem sinalização, com semáforo intermitente, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Por exemplo, se você tem aqui um cruzamento de vias e você está com o teu carro aqui, por exemplo, e aqui na direita não tem ninguém, a preferência é sua. Se você está aqui e tem alguém na esquerda, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, no da direita sempre terá a preferência, terá prioridade. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo e intermitente. Significa o quê? Que eu não preciso obrigatoriamente parar, porém eu vou precisar dar a preferência para quem? Para quem estiver na direita, que foi o exemplo que eu dei na questão anterior. E aí ele pergunta, no período entre 23 e 5 horas, que o semáforo está intermitente, se 2 veículos se aproximarem do cruzamento conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Então, aqui nós temos um ônibus e temos um automóvel, mesma regrinha. Percebo que em relação ao ônibus, aqui tem a esquerda, o condutor, e aqui a direita. Então, nesse caso, a preferência será do veículo, do automóvel, porque ele está na direita do ônibus. Poderia ser um ônibus, um caminhão, uma motocicleta, não importa. A preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Os semáforos para regulamentação de fluxos de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas verticalmente, que é o que está em pé, e horizontalmente, que é o que está deitado, conforme indicado abaixo. E a pergunta é: a cor verde é utilizada em quais posições? A cor verde, ela vai estar na posição 3, no que estiver em pé, e na posição 6, no que estiver deitado. É muito comum ele perguntar também da cor vermelha. A cor vermelha estará no número 1 e no número 4. Outra questão que está sendo muito cobrada é o formato, mas atenção, é o formato do sinal luminoso. Esse semáforo aqui, ele provavelmente vai estar dentro de uma estrutura retangular. E automaticamente o aluno vai e marca que é retangular. Mas ele está falando da luz. Em qual formato que a luz acende? A luz, ela vai acender no formato redondo, no formato circular. Então, se ele perguntar das cores
No 1 e no 4, nós temos o vermelho. No 3 e no 6, nós temos a cor verde. E se ele perguntar do formato da luz, lembrem-se que a luz ela vai acender no formato redondo, no formato circular. Nos semáforos, para controle de passagem de veículos, são usadas cores com os seguintes significados. Amarelo, atenção, mesma regra das plaquinhas amarelas, toda e qualquer placa ou sinalização amarela é de atenção. O vermelho é pare, que é de regulamentação, está ditando uma ordem, uma regra, e o verde que vai ser siga. Outra questão muito cobrada, ele poderá perguntar a cor do semáforo para o pedestre. Atenção, cuidem! O pedestre vai ter verde, vermelho e vermelho intermitente. O semáforo para o pedestre não tem a cor amarela. O semáforo veicular para os veículos tem amarelo, atenção, vermelho, pare e verde, siga. Para o pedestre vai ter verde, siga, vermelho, pare e o vermelho intermitente que está alertando que o semáforo vai fechar. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, os quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Das decisões do CETRAN, olha a dica, imaginem uma escada. No primeiro degrau, vocês vão ter a JARE. No segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN. E no terceiro grau, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se nessa pergunta aqui, ele não tivesse mencionado órgão nenhum, a resposta seria JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Se ele tivesse mencionado a JARE, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau seria quem? O CETRAN. Agora, nessa pergunta, ele já falou da JARE, então ele já subiu o primeiro degrau, e ele já falou do CETRAN, ele já subiu o segundo degrau. Então, a resposta do terceiro degrau será: não cabe recurso na esfera administrativa. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Se ele não desse essa informação, eu iria saber porque a faixa central é na cor amarela. Sempre que a faixa central for na cor amarela, é duplo sentido de circulação, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. E aí ele continua, sem sinalização de regulamentação, ou seja, sem a plaquinha do pare lá, seja o Ezinho permitindo, ou o Ezinho com um corte, ou o Ezinho com 2 cortes. E ele continua, 3 veículos estão estacionados. O que é o estacionamento? É o tempo superior ao embarque, desembarque, conforme indicado. E ele quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre com quem? Bom, vamos analisar. O carrinho 1, cuidem com a setinha do capô. Tá vendo que a setinha, ele sempre vai apontar a direção desse carro, para qual direção ele estava indo. O carrinho 1, ele está na direção correta e ele está respeitando ali todas as regras, então ele está estacionado corretamente. O carrinho 2,
além dele estar na contramão, certo? Então, ele está, sim, cometendo uma infração, porque ele está estacionado na contramão. Lembrando que estacionar na contramão, ele não gera remoção, tá? Está estacionado, teoricamente, num local permitido, porém, a direção dele está errada. Ele está na contramão. Então, o carrinho 2, infração. E o carrinho 3, ele não está respeitando a distância mínima de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Em relação à esquina, ele precisa manter uma distância de 5 metros. E ele não está mantendo essa distância, então ele está também cometendo infração. Então, o veículo 2 e 3, o 2 porque está na contramão e o 3 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Penumbra é uma condição adversa do quê? Tanto penumbra quanto ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação, que é a mesma coisa. Penumbra é a falta de luz e o ofuscamento é o excesso de luz ou excesso de iluminação, que é o tema da segunda questão. O ofuscamento na visão do condutor pode causar o quê? Se eu sei que o ofuscamento é o excesso de luz, ele poderá causar a cegueira momentânea. Toda vez que você se deparar com o veículo vindo no sentido contrário, com o farol alto, você sempre terá que tentar desviar a visão para um ponto na direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para o lado que você olhar, você vai ter a tendência a levar o teu veículo. Então, ofuscamento e penumbra, condição de luz ou de iluminação. Penumbra é a falta de luz, ofuscamento é o excesso de luz, que poderá resultar na cegueira momentânea. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. A placa R1 é a placa de pare. Nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, vai cometer o quê? Então, tem uma placa de pare ou mesmo um sinal vermelho. Se eu não parar, o que vai acontecer? O que eu vou estar cometendo? Letra A, infração de trânsito. Letra B, infração de trânsito apenas se der causa de acidente com vítima. Letra C, infração e crime de trânsito. Ou letra D, crime de trânsito. Primeiro, não vai ser se der causa de acidente. Também não é considerado um crime de trânsito. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, mas é apenas uma infração. Não é crime, não gera suspensão, não gera cassação, nada. É apenas infração de trânsito. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo. Eu coloquei a mesma questão, só que as respostas aqui embaixo um pouquinho maior. Então, lembrando que avançar a placa de pare, a placa R1, constitui uma infração de trânsito. E aí, porque ele pode cair essa questão aqui, para vocês identificarem a plaquinha R2. Indique a placa de regulamentação que significa de a preferência. E aí vai ser aquele triângulozinho. Outras duas dicas importantíssimas. Primeiro, avançar a placa de pare, que é a placa R1. Ambas são placas de regulamentação. Todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Qualquer uma dessas duas, se você desrespeitar,
você vai receber uma penalidade de multa, mas existe diferença. Por exemplo, avançar a placa R1, que é a placa de pare, é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Tanto a placa de pare quanto o sinal vermelho do semáforo. Infração gravíssima, 7 pontos. Agora, não dar a preferência aqui não quer dizer que você tem que obrigatoriamente parar. Você terá que ceder a preferência para quem estiver na outra via. Se você não fizer isso, você não respeitar, você não dar a preferência para quem está na outra via, aí é uma infração grave com 5 pontos na habilitação. Então, placa de pare ou sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, 7 pontos. E não parar na placa de preferencial ou não dar a preferência, infração grave com 5 pontos. Segunda dica, vocês perceberam que essas duas placas são as únicas que têm o formato diferente? É justamente para vocês poderem identificar elas, tanto de frente quanto de costas. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois. E agora, por que é proibida? Letra A, porque interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Letra B, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Não é regulamentada pelo CONTRAN. Letra C. Ou letra D, afeta a audição do condutor. E agora? Por que será que é proibido utilizar o celular na direção? Não tem nada a ver com interferir nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Letra C fala que não é regulamentada, sim, tanto é regulamentada que existem duas infrações que regulamentam o uso do celular na direção. E não tem nada a ver com afetar a audição do condutor, e sim, letra B, porque pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Então, utilizar o veículo, aliás, utilizar o celular durante a condução do veículo pode provocar perda de atenção e, claro, riscos de acidente. Na verdade, o termo correto aqui seria sinistro. Então, ele pode resultar no risco de você ocasionar ou se envolver num sinistro de trânsito. No artigo 252, vocês vão encontrar as duas infrações por utilizar o celular. Primeiro, dirigir o veículo com apenas uma das mãos, no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e R$ 293,47. No mesmo artigo 252, ele vai falar no inciso 6, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração de natureza média, com 4 pontos e uma multa de R$ 130,16. Ou seja, existem duas infrações sobre a utilização do aparelho celular na direção do veículo. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. O que ele fez aqui? Ele teve uma reação. Por que ele teve uma reação? Porque ele olhou o perigo. Ele viu um buraco, ele viu um congestionamento, ele viu um animal, uma pessoa, enfim. Ele vai fazer o quê? Ele vai tomar uma atitude, ele vai reagir, certo? Então, ele teve uma reação, que foi ver o perigo, ele vai ter que reagir. E agora? Qual que é essa distância? Letra A, distância de frenagem. Letra B, distância de reação. Letra C, distância de segmento. Ou letra D, distância de parada. Eu já dei a dica para vocês que é a letra B, distância de reação. A distância de reação é quando o condutor ele viu o perigo
e ele tirou o pé do acelerador. Para quê? Para não se envolver num sinistro, numa colisão, entre outros. Mas e o que é a distância de frenagem, de seguimento ou de parada? Vou explicar para vocês neste próximo slide aqui. Então, vamos imaginar essa cena aqui. Existe um caminhão que está seguindo e você está, logo atrás deste veículo. Essa distância que você mantém do carro que está seguindo à sua frente chama-se distância de segmento. A distância de segmento, ela será sempre medida em 2 segundos. Por exemplo, vamos dizer que este caminhão ele passou aqui numa árvore. Você vai contar 1001, 1002. Se você ficou antes da árvore, a sua distância está ok. Porém, se ao contar 1001, 1002, você ficou para frente da árvore, significa que você está muito perto desse caminhão e se ele precisar fazer uma frenagem de emergência, você não terá espaço suficiente para parar e bem provavelmente vai colidir na traseira deste veículo, certo? Segundo caso, este veículo viu um congestionamento, está tudo parado aqui na frente porque tem obras. Ele vai fazer o quê? Ele vai parar, ele vai frear. Você não vai colidir com a traseira, você vai o quê? Você vai reagir. Então, do tempo que você viu que o caminhão parou, você pisou no freio, chama-se distância de reação. Quando esse caminhão parou completamente, você também parou completamente, ou seja, você freou para reduzir velocidade. Só que você continuou freando até o carro parar. Então, essa distância que você freou até ter o carro parar, chama-se distância de frenagem. E quando nós juntarmos tudo, desde o momento em que você viu que o caminhão freou, você tirou o pé do acelerador e acionou o freio do teu carro, continuou freando até o teu carro parar completamente, é a distância de parada, ou seja, a distância de reação mais a distância de frenagem vai resultar na distância de parada, ou seja, o DR mais o DF vai ser igual ao DP, que é a distância de parada. E não esqueçam que a distância de segmento é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente, medida sempre em 2 segundos. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de 2 carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Neste caso, deve-se: letra A, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Letra B, pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar em seguida o local. Letra C, tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Ou letra D, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Vou começar com uma dica. Toda vez que tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193. Quem que é o 193? É o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque é o Corpo de Bombeiros que vai ter treinamento e equipamento para retirar as vítimas presas nas ferragens. Então, sim, resposta correta: sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o Corpo de Bombeiros imediatamente. Segunda dica: vocês não vão remover nem retirar as vítimas que estejam presas nas ferragens, vocês não vão sacudir nem tentar reanimar a vítima, tá? Vocês não têm técnica para poder fazer nenhum desses procedimentos, muito menos retirar as vítimas nas ferragens. Então, você não vai remover nem retirar as vítimas das ferragens,
você não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, não vai usar nenhum tipo de medicamento e também evitar entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente quando a gente fala em sangue. Por quê? Para evitar as doenças infecto-contagiosas, ou seja, aquelas que existe a possibilidade de serem transmitidas através do contato com o sangue infectado. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Se é uma agravante, são aquelas coisas que ele deveria ter, que ele deveria fazer, mas ele não fez. Por exemplo, sem possuir a CNH. Com certeza, porque ter a CNH é o principal, aliás, é o único documento para que você possa dirigir. Se você está dirigindo sem CNH, você está, sim, cometendo um crime de trânsito. Como diz lá no nosso artigo 162, inciso 1, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, além de ser uma infração gravíssima, ele vai gerar a multa multiplicado por 3, que vai dar R$ 880,41. Sem o veículo estar devidamente licenciado, eu te pergunto, qual o risco que você terá se você não tiver pago a documentação do teu veículo? Não tem risco nenhum. Causa risco à vida de alguém você não pagar o documento do teu veículo? Não. 3. Sobre a faixa destinada a pedestre. De quem que é a faixa? É do pedestre. Se você atropela, por exemplo, um pedestre que está na faixa, que está num espaço que pertence a ele, sim, você estará também cometendo um crime de trânsito. Aliás, vai ser um agravante de crime de trânsito também sobre a faixa destinada a pedestres. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um agravante de crime de trânsito no número romano 1 e no número romano 3. Quando nós encontramos a primeira correta, que era o número romano 1, vocês podem descartar as que não têm o número romano 1, que no caso é a letra C. Quando nós identificamos que a 2 está errada, vocês poderiam descartar aquelas que têm a presença do número romano 2, que seria a letra B. Então, aqui você já teria 50% de chances de acertar a questão. E como nós chegamos à conclusão que no 3 também nós temos um agravante de crime, então 1 e 3, ou seja, a letra D, é a nossa resposta correta. Lembrando de alguns crimes de trânsito, como por exemplo, artigo 304, omissão de socorro, 305, afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, 306, que é o famoso dirigir alcoolizado, que é a embriaguez ao volante, violar a suspensão ou mesmo a proibição de dirigir, artigo 307, artigo 308, participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida ou a manobras perigosas. O artigo 309, que é dirigir o veículo em via pública sem a habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir. Aí nós temos também o 310, que é entregar a direção do veículo a quem não tenha condições de dirigir. E também o artigo 311, que é trafegar em velocidade incompatível com a segurança, ou seja, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, são alguns exemplos de crimes de trânsito. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido estacionar. Todas as placas de regulamentação são as placas na cor vermelha. Elas ditam regras, restrições, proibições
e obrigações na utilização das vias. Toda vez que ela falar de uma proibição, ela terá que ter um corte. Aqui ela deu apenas uma proibição, que é proibido estacionar. Então, se vocês tivessem o ezinho sem corte nenhum, significava ou significaria que vocês poderiam parar e estacionar. Quando vocês têm o e com um corte apenas, significa que é o quê? Proibido estacionar. Agora, se você tem a letra E com dois cortes, formando um X, ele está dando duas proibições, que são proibido parar e estacionar. Então, a plaquinha com um corte só é proibido estacionar, e aqui tem dois cortezinhos formando um X, significa que é proibido parar e estacionar. Parar ou estacionar em locais proibidos, horários, enfim, atrapalhando a circulação dos demais, poderá gerar a MA, que é a medida administrativa de remoção do teu veículo. Uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa do quê? Então, veja, ela não está perguntando o significado. Ela está perguntando a função. Essa placa vermelha aqui, ela tem a função de regulamentar. Mas e essa daqui? Está escrito Moema e está escrito Zona Sul. Está indicando o quê? Não está indicando o município, e sim identificando ou a identificação de região de interesse de tráfego e logradouros, ou seja, está indicando que a Moema e a Zona Sul tá fazendo fronteira. Então, aqui você está saindo da Zona Sul e entrando na Moema. Então, essa plaquinha em azul, que é uma placa de indicação, ela está identificando ou a identificação de região de interesse de tráfego e logradouros. Ao realizar uma conversão à direita ou esquerda, então ele já falou, tanto faz, seja direita ou esquerda, e verificar a presença de pedestres ou ciclistas, o condutor do veículo motorizado deve aguardar a passagem dos mesmos para, em seguida, realizar a conversão. É muito comum cair uma outra questão que fala do ciclista que está no meio da travessia, quando o semáforo ficou verde para o veículo. O que o veículo tem que fazer? Aguardar o final da travessia. E aqui, mesma coisa, aguardar a passagem dos mesmos para, em seguida, realizar a conversão. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve. Vale lembrar que nas curvas ele poderá sofrer o efeito da força centrífuga, que tem a tendência a jogar o veículo para o lado de fora, para o lado externo da curva. E aqui o que ele vai fazer para melhorar, para aumentar essa aderência? Acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Com relação à CNH e à permissão para dirigir, que é a PPD, considere. Então, ele está dando o número romano 1, romano 2 e romano 3. O 1, ele fala que a CNH é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção do veículo. Sim, com certeza. O condutor precisa obrigatoriamente portar os documentos de identificação, seja a CNH ou a PPD. Lembrando ainda que eles precisam estar em original ou na versão digital. Então, eu já sei que a número romano 1 está correta. Aí eu posso descartar as alternativas que não tiverem a presença do número romano 1. 2.
A permissão para dirigir é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção do veículo, sim, com certeza. Eu preciso portar o documento de identificação, seja a CNH ou a PPD, que é a permissão para dirigir. E a 3, que eu já vou contar para vocês que está errada, porque ele fala assim: a CNH pode ser apresentada em cópia reprográfica autenticada pelo Detran. Aqui vocês têm 2 erros grotescos. Primeiro, Detran, gente, ele não autentica nada. Todo e qualquer documento emitido pelo Detran, ele só vai ser emitido em original. Então, não existe. O Detran ele não vai autenticar. O único órgão até onde eu sei que pode autenticar documentos são os cartórios. Mas o Detran não. O Detran ele vai emitir um documento original, um documento oficial. Outro erro é que a CNH ela não pode ser apresentada em cópia. Ela só pode ser na versão original, seja naquela versão impressa que veio pelo correio, que foi emitido pelo Detran, ou então dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Não adianta entrar lá e tirar um print. Tem que ser dentro do aplicativo, até porque depois que você logar, que você baixar a tua CNH ou a tua PPD dentro do aplicativo, você vai ter acesso a ela mesmo que você não tenha acesso à internet. Mas não adianta tirar print, nem salvar uma cópia no celular, versão PDF, nada. Tem que ser na versão original, seja na impressa que vem pelo correio ou dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração. É uma infração de natureza leve com 3 pontos. Lembrando que as infrações que nós temos hoje são gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. É dever de todo condutor de veículo. Essa é uma das respostas. Ele poderia estar portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Ou então, guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. O que é a distância de segmento? É aquela distância, vamos imaginar aqui, que aqui tenha um carro e aqui está teu carro. Essa distância que você mantém em movimento, ela chama-se distância de segmento. Distância essa que será medida em 2 segundos, para evitar uma colisão com o veículo da frente, entre outras situações. Então, é dever de todos nós, enquanto condutores, guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Finalizado com muito sucesso mais um super vídeo para ajudar você a garantir a sua aprovação e, claro, de primeira. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua vida, gratidão pela vida dos quase 50 mil inscritos aqui no canal. É uma benção, é uma satisfação ter todos vocês aqui, claro, poder fazer parte desta etapa tão importante. E se você chegou até aqui, você gostou desse conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever, deixar o teu joinha, teu like, comentar a sua cidade, o seu estado e, claro, compartilhar esse canal com todo mundo. E, claro, que de coração eu continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e principalmente muita proteção. E, ó, gratidão a todos pela companhia e até o nosso próximo vídeo.